pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a aula de hoje, a gente viu o iluminismo a última semana, né? E a aula de hoje vai exigir de mim uma grande pretensão, né? Porque eu vou ter que falar de um tema que, não que eu seja expert em outros temas, mas esse particularmente eu não sou expert, e é um tema que o professor Orlando conhecia muito profundamente, que é esse tema da Revolução Francesa. Ele, quando dava para nós os cursos de Revolução Francesa, eram cursos que levavam meses. E ele tinha os jornais da época, então ele citava a Revolução Francesa, o que aconteceu dia por dia. Então isso é muito rico, né? Mas enfim, não está mais aí, esse trabalho seria de alguma forma continuado. Então a aula, claro, é uma aula que é muito inferior, mas que é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, assim, eu fico buscando só o ideal, né? Na outra aula a gente viu o iluminismo, que são os antecedentes intelectuais da Revolução Francesa. Hoje a gente vai estudar as causas que são mais próximas à Revolução, para que na próxima semana a gente entre na Revolução propriamente dita. Hoje já vou tratar algumas coisas referentes à Revolução Francesa. Primeiro, para a gente ter uma ideia do plano de fundo, como era o século XVIII, o século XVIII era um século de grandes contradições. O século da Revolução Francesa era um século que se gabava de ter a ciência em grande peso, então zombavam da religião, zombavam do culto aos santos, zombavam do culto das relíquias. Todo mundo que praticava a religião era uma pessoa ignorante, uma pessoa supersticiosa e uma pessoa que não sabia das coisas. Então a gente, quando estuda essa época, nosso primeiro movimento é achar que era uma época que dava uma extrema importância à ciência e à razão. Dava importância à razão, isso é verdade, mas caiu em grandes contradições, né? Então o século XVIII era um século que criticava muito a Sagrada Escritura, criticava a Bíblia, criticava os milagres, criticava a escolástica de São Tomás de Aquino, e o que estava na moda era a ciência. Então as escolas queriam construir laboratórios de física, laboratórios de química. Houve uma escola na França que a capela, em 1786, foi transformada em laboratório de física, porque era mais importante ter um laboratório de física do que ter uma capela, né? Então a fé que eles tinham na ciência era uma fé absoluta e irracional. A ciência ia resolver todos os problemas, inclusive achar a solução para a morte. No entanto, apesar disso, eles caíram em uma série de contradições, algumas chegam a ser até engraçadas, né? Nessa ânsia de esperar um mundo melhor que vai ser trazido pela ciência, isso evidentemente gera nas pessoas uma ânsia por mudanças, né? Então uma mudança que vai trazer uma nova sociedade. Então isso também acabava preparando a Revolução Francesa, né? Mas é uma época que contraditoriamente tem uma série de superstições, né? Então, por exemplo, havia um fã chamado Mesmer, né? Que vai fundar o mesmetismo, que ele fazia estudos para curar as pessoas com magnetismo, chamado magnetismo animal. E as pessoas acreditavam nisso. Quer dizer, que é uma coisa extremamente irracional e lógica. Havia um charlatão chamado Cagliostro, esse era italiano, esperto para chuchu, dava um golpe em todo mundo. Esse dizia que tinha 2000 anos de idade, e as pessoas acreditavam. Quer dizer, eles iam da religião católica, porque tinham culto aos santos, e acreditavam num homem que dizia que tinha 2000 anos de idade. É sempre assim. Quando se tira a fé e se endeusa a ciência, se cai na superstição. Parece que tem um castigo de Deus nisso, porque as pessoas ficam de tal maneira cegas que elas acabam caindo no mais absoluto ridículo. Então, zombavam da religião e caem na superstição, tá? Depois, nós vimos aqui também, ocorreu um culto
a todos os chamados iluminados, né? Então, Voltaire, por exemplo, isso nós vimos, né? Voltaire era tratado como um deus. Quando ele estava já no fim da vida, que ele foi a Paris pouco antes de morrer, Franklin, né, Benjamin Franklin estava na França e levou o neto para ser abençoado pelo Voltaire. Sabia disso aqui? Já tinha lido. E ele abençoou, colocou as mãos solenemente sobre o menino e disse: Deus, liberdade e tolerância. Depois houve uma apresentação teatral de uma peça escrita por ele, Irene, e ele foi coroado no final dessa peça. Tudo bem, Marcelo? Ele foi coroado. Depois colocaram no palco um busto dele em mármore. As pessoas, estavam lá todos os atores, fazendo uma coreografia, coroando de flores o busto de Voltaire, beijando a pedra, beijando o busto dele que era de mármore, que era um culto em vida. Mas quando ele foi sair, ele saiu em triunfo, beijavam as mãos dele, beijavam os cavalos que puxavam a carroça dele. Quer dizer, riam dos católicos que beijavam a Ilha dos Santos e beijavam os cavalos de Voltaire. Quer dizer, uma compreensão brutal. E Voltaire, que ria da religião, não achava ruim, né? Ele podia dizer: isso aqui é superstição, não façam isso. Não achava ruim, uma contradição. Rousseau também foi cultuado como ídolo. Rousseau, quando estava enterrado, havia peregrinações ao túmulo dele. Luís XVI e Maria Antonieta foram, os reis da França. Foram a nova Caaba lá do iluminismo. A formação de Luís XVI tinha sido uma formação muito provavelmente rousseauiana, ele admirava Rousseau. Então, o rosto, para vocês terem uma ideia, o rosto de Rousseau morto era um rosto tão terrível que Diderot, que não prestava, quando viu o rosto dele morto, falou que eu vi o rosto de um danado. Mostrai-me, por favor, a imagem de um homem de bem, para ver se eu me acalmo. Tinha pavor que tinha. Depois, a Revolução Francesa também, havia um clima de revanche contra a Igreja Católica. Revanche de quem? Revanche dos protestantes. Os protestantes, eles tinham... Isso aqui eu preciso voltar um pouco na história, uma questão que a Laura vai dar aqui para nós, mas só para vocês se situarem um pouco, né? O protestantismo na França os protestantes chamavam-se huguenotes. E houve na França guerras religiosas. Muitas das catedrais da França têm as imagens dos reis que estão na fachada, todas decapitadas. Muitas pessoas acham que aquelas decapitações ocorreram todas na Revolução Francesa. Muitas delas não, ocorreram nas guerras de religião. Eles eram contra as imagens, então decapitavam a imagem dos reis da França, ou dos santos, enfim. E quando foi no século 1500 e pouco, quase 1600, houve um edito. O rei da França era Henrique IV, Henrique IV era protestante. Para ficar rei, precisaria ter assistir à missa, né? Então, Paris bem vale uma missa, cara de pau. E ele fez um edito, chamado Edito de Nantes, onde ele dava liberdade aos huguenotes. Então, os huguenotes podiam ter liberdade religiosa na França. Esse edito durou por quase 100 anos. Quando foi na época de Luís XIV, Luís XIV revogou o Edito de Nantes, em 1685. Então, os protestantes ficaram com uma raiva da nobreza francesa muito grande, né? Depois tinha outros problemas ligados aos galicanos e os jansenistas que eu vou tratar daqui a pouco. Mas havia, então, na França, um grande desejo de revanche, de vingança contra a monarquia. Então vamos passar a tratar agora as causas, sejam elas remotas ou próximas, da Revolução Francesa. Primeiro de tudo, eu não podia deixar de dizer, uma das causas é o protestantismo, a revolta de Lutero de 1517. Por quê? Porque Lutero, acho que eu já expliquei isso para vocês, Lutero colocou um princípio da igualdade,
dizendo que todos os homens são iguais em religião. Então Lutero dizia que todo homem, sendo batizado, ele era sacerdote. Né? Mas Lutero, a revolta de Lutero, ela é uma revolta, quando se trata da hierarquia da igreja, ela é uma revolta particularmente contra o Papa. Lutero tinha um ódio ao Papa, que era um ódio cego. Ainda no fim da vida, o último escrito dele foi contra o Papa, onde ele trata o Papa das palavras mais grosseiras, uma coisa de uma pobreza, de uma baixaria vergonhosa. Mas então o ódio dele era do Papa. O Lutero permitia dizer que há igualdade em matéria de religião, mas Lutero ainda admitia bispos e admitia os padres. É Calvino, que é contemporâneo a Lutero, que vai ser contra os bispos também. Calvino dizia que a igreja devia ser só dos presbíteros, dos padres. Daí ser a igreja presbiteriana. Né? Ainda nessa época, os anabatistas de Thomas Müntzer vão pregar a igualdade completa em religião. Então era contra o Papa, contra os bispos, contra os padres. Thomas Müntzer vai pregar o comunismo direto. Era comunista. Inclusive com coisas horríveis. Eles eram anarquistas, contra o casamento, assim, do pior modo possível, né? Promiscuidade, tudo era de todos, também dessa matéria. Né? E aqui então foi posto um princípio, o princípio da igualdade. Ora, se a igualdade é boa e ela foi aplicada no campo religioso, que é o campo mais importante, por que ela não poderia ser aplicada também num campo inferior, que é o campo político? Se nós todos somos iguais em matéria de religião, muito mais iguais somos em matéria política. Então, o princípio colocado em 1517 por Lutero, o princípio igualitário, vai ser um dos princípios que vai produzir a Revolução Francesa com a igualdade na política. Tá? E depois tem uma outra questão aqui, que é uma questão também bem importante. Lutero pregava o livre exame da Bíblia. Então, todo mundo pode ler a Bíblia diretamente e vai ser iluminado pelo Espírito Santo para saber dar a interpretação àquele trecho da Bíblia. A Bíblia é um livro que a igreja nunca se opôs que se lesse, mas ele é um livro difícil. É um livro extremamente difícil. E a leitura da Bíblia sem preparo, a pessoa lendo a Bíblia de forma orgulhosa e despreparada, vai dar descalabros e vai dar consequências terríveis. Prova disso, século XXI. Mas são, só no Brasil, 40 mil seitas protestantes registradas. Cada protestante é uma seita em potencial. Porque você pode ler a Bíblia e interpretar e não precisa do pastor. Não precisa do irmão, não precisa mais de ninguém. Ele lê a Bíblia e ele interpreta. E isso dá, então, eu conheço um protestante que um ex-protestante, graças a Deus católico, mas ele conta que certa vez no culto, ele era de uma seita lá que as pessoas ficavam de joelhos rezando e uma hora alguém levantava e começava a pregar. Baixar falar o Espírito. E ele conta que uma pessoa leu o trecho da Bíblia e interpretou o contrário do que o texto dizia. Foi uma situação extremamente chata. Porque ele começou a pregar, mas era evidente que ele estava dizendo tudo o oposto. Ele entendeu, era uma pessoa simples, entendeu o oposto do que o texto dizia. Mas ninguém ousou levantar a voz, não, porque afinal de contas o Espírito Santo estava iluminando. Então, isso aqui é um absurdo, porque isso aqui leva ao subjetivismo. Não existe mais uma verdade objetiva a ser ensinada. Cada um tem a sua. Cada sujeito tem a sua verdade. Não existe uma verdade. A verdade é objetiva, né? A verdade independe do tempo, independe da época, independe das pessoas. A verdade é sempre a mesma. Ah, mas eu discordo. Azar o seu. Né? Quando a gente discorda de uma verdade, a gente está enganado. Né? Quando eu pego um caminho errado na rua, tenho certeza que aquele caminho é o certo, eu não viro o caminho certo. Quando eu tenho certeza que
o protestantismo é a religião verdadeira, ele não fica sendo. Mas se todo mundo disser que é, continua sendo errado. A verdade não se faz com maiorias, ela não é democrática. A verdade, ela é a nossa soberana. Então, a verdade se impõe. Mas com Lutero não, cada um tinha a sua verdade do ponto de vista escriturístico. Esse subjetivismo que Lutero levou para o campo da Sagrada Escritura é o subjetivismo que a Revolução Francesa aplicou ao exame da realidade. Então, Lutero aplicava o subjetivismo no exame da Sagrada Escritura, chamava-se livre exame da Bíblia. A Revolução Francesa, o livre exame da realidade. Não tem mais certo ou errado. Cada um tem o seu certo. Para mim, eu respeito sua opinião, mas para mim isso não é assim. Cada um. Gosto não se discute. Então não tem mais verdade. Se não tem mais verdade, não tem mais bem. Não tem mais moral. Certo ou errado depende de cada um. Quem é favorável ao aborto pode abortar. Quem é contra não aborta. Não existe certo ou errado. Se não tem bem, não tem verdade, não tem bem. Se não tem verdade e bem, não tem beleza. O bonito, o feio é aquilo que eu acho. Daí o ditado bobo que tem na nossa época, que diz: gosto não se discute. Assim como o que é verdadeiro ou falso é objetivo, o que é certo ou errado é objetivo. O que é bonito ou feio é objetivo. Mas e se eu achar um quadro de arte moderna bonito? Você tem mau gosto. Precisa educar o gosto. O gosto também se educa. A gente educa o paladar, a gente educa as boas maneiras, a gente educa o gosto. É tão simples quanto isso. Então esse subjetivismo que toda a nossa sociedade atual, ela é baseada nesse subjetivismo. Isso vem muito aqui da Revolução Francesa, que aplicava, digamos assim, o livre exame de Lutero à realidade. Uma outra causa da Revolução Francesa é o jansenismo. Disso já tratamos no curso, mas só para a gente ter uma ideia, o jansenismo ele era uma seita de influência protestante dentro da igreja. O chefe da seita, Jansen, era bispo de Ypres. Então, era uma espécie de semi-protestantismo. Toda vez que uma heresia é condenada pela igreja, essa mesma heresia ressurge de forma atenuada. Assim como a igreja, quando condenou o pelagianismo, surgiu o semi-pelagianismo. A igreja, quando condenou o arianismo, surgiu o semi-arianismo. A igreja condenou aqui o protestantismo, surgiu o jansenismo, que era exatamente, só que aqui dentro da igreja, portanto mais perigoso. Porque a mentira é mais perigosa quanto mais ela parece com a verdade. Então aqui essa influência protestante afastou as pessoas da comunhão. Os jansenistas eram contra a comunhão frequente, tinham uma visão torta da vida espiritual, uma visão torta do sacramento da confissão, e eram contra, então, contra a igreja, porque eles tinham sido condenados. A condenação deles é uma condenação difícil, porque eles eram pessoas muito astutas, e eles sempre entravam em sutilezas para querer dizer que aquilo que o Papa condenava era de fato um erro, mas não era aquilo que ele tinha ensinado. Olha, isso de fato que o Papa condenou está errado, mas não é essa a nossa posição. Depois ele dizia: o Papa não leu os nossos livros. Como se o Papa tivesse que ler. O Papa tem pessoas que deveriam ler. Eles se deram mal porque naquela ocasião, coincidentemente, o Papa tinha lido pessoalmente os livros. Mas ele que não tivesse lido, o Papa não precisa ler tudo. Depois eles diziam que o Papa é infalível ao condenar um erro, mas não é infalível ao aplicar aquele erro a determinado autor. Então, como se pudesse ser o seguinte: o Papa ele é infalível quando condena o protestantismo. Mas quando diz que as ideias protestantes estão em Lutero, nisso ele não é infalível. Então o Papa nunca pode condenar pessoas, só ideias. Isso é falso, né? Então o Papa só fazer mais de uma condenação aos jansenistas. Os jansenistas foram condenados por vários papas. Mas essa ideia eles ficaram furiosos com a condenação, isso no século XVII. E então no século XVIII eles vão influenciar a Revolução Francesa a criar leis
Igreja Católica e são leis de espírito, de inspiração jansenistas. Então, por exemplo, logo no começo da Revolução Francesa, quando se resolveu fazer uma Constituição, o capítulo, acho que 2º da Constituição, tratava do clero. Então, melhor, a Constituição da Nação, com um capítulo para tratar do clero. E ela chamava de Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero, então, dizia que os bispos tinham que ser eleitos, que era exatamente o que os jansenistas defendiam, a eleição democrática dos bispos. E nessa eleição, todo mundo podia votar. Né? Vai ter uma eleição, mas só votam os católicos, afinal de contas, para eleger um bispo católico. Não, não. E pior, como os católicos eram contra essa lei, muitos católicos não iam votar. Então quem ia votar? O ateu, o judeu, o protestante, os inimigos da igreja iam votar para escolher o bispo, porque a eleição era livre. Depois os párocos defendiam também que os párocos tinham que ser eleitos. Defendiam que o Papa, que os bispos e os padres, o clero, eles não podiam obedecer a uma autoridade que estivesse numa potência estrangeira, ou seja, uma autoridade que estivesse fora da França. O que isso quer dizer? Não podia obedecer ao Papa, que estava fora da França. Né? Depois, eles fizeram uma redistribuição de todas as dioceses francesas. As dioceses na França eram dioceses antiquíssimas, que tinham uma relação com a história e a geografia do lugar. Então, nem sempre essa divisão da diocese coincidia com a divisão civil que o Estado criou posteriormente. A Revolução Francesa criou uma divisão civil do Estado, demitiu todos os bispos e renomeou os bispos um bispo para cada departamento. Só que aí sobraram bispos, que antigamente tinha mais diocese. Então esses aí ficaram bispos demitidos, não tiveram direito a diocese. Né? Depois os bispos não tinham mais o poder feudal nas suas dioceses. Tinha um conselho de 12 a 16 vigários que tomavam as decisões junto com o bispo. Né? O Papa na época era Pio V, Pio VI. Pio VI vai condenar a Constituição Civil do Clero e vai excomungar aqueles que a apoiassem. Tá? Essa Constituição, que era tão ruim, foi promulgada em 1790, em agosto, foi promulgada pelo rei, por Luís XVI. Luís XVI aprovou a Constituição. E a Constituição Civil do Clero caiu meio que em letra morta. Né? Não se deu muita importância a ela. Então teve lá um deputado que, vendo isso, propôs que se fizesse uma nova lei obrigando todos os padres a jurar fidelidade àquela Constituição. E o rei aprovou essa lei. De novo. E essa lei aqui que vai dar uma briga enorme. Né? Então, a lei dizia que todo membro do clero tinha 8 dias para jurar a Constituição Civil do Clero. Então isso dividiu o clero francês. A gente vai tratar disso mais a fundo quando eu der aqui para vocês a Guerra da Vendée. Mas só para adiantar, o clero foi dividido em duas partes. O clero que jurou, que traiu a igreja, eram chamados jurões. E o clero que ficou fiel, que era o chamado clero refratário. A divisão foi basicamente meio a meio. 48% do clero jurou, 52% não. Isso variava de região para região. Em algumas regiões, a adesão à Constituição Civil do Clero foi quase de 100%. Outras foi mínima. Na Vendée, a adesão foi pequena. A maioria do clero ficou contra a Revolução. Mas na média nacional foi quase meio a meio. Tá? E aqui, os padres que se negavam a jurar a Constituição Civil do Clero eram destituídos, perseguidos, eram declarados inimigos da nação, então eles eram deportados ou mortos, eram proibidos de rezar a missa e tinham que viver escondidos. Isso a gente vai tratar mais detalhadamente, mas viviam escondidos, vestidos civis, escondidos, rezando missa no interior das fazendas, do campo, nos celeiros, etc. Se eram pegos, eram todos mortos. Quem assistia à missa, quem rezava a missa, etc. Então isso durou durante algum bom tempo na Revolução Francesa.
todo mundo que tinha prática da religião católica era declarado fora da lei. Ser declarado fora da lei era ser condenado à morte, às vezes ao desterro. Né? Só podia rezar missa os padres que eram juramentados, que tinham jurado a Constituição Civil do Clero. E eles rezavam a missa tridentina, hein? Não tinha outra missa. E o conselho dos padres fiéis era do povo não assistir à missa deles. Nem no domingo de Páscoa. Se não tivesse outra missa, fica sem essa daí. Depois eu vou tratar com mais detalhes, tá? Mas agora ele está falando dos jansenistas. Os jansenistas, então, defendiam predestinação. Vocês vão ver que são erros protestantes. Tá? Predestinação, abolição da autoridade pontifícia, do Papa, abolição do culto a Nossa Senhora e aos santos, claro. Todo herege é contra Nossa Senhora. Democratização da igreja, por meio de adoção de eleição de bispo e padre, já tratei. A missa tinha que ser na língua do povo, que é uma coisa que os hereges sempre defenderam. Missa na língua do povo. Lutero defendia isso, os luteranos defendiam isso, os jansenistas defendiam isso, que a missa tinha que ser em francês. Depois, combate à comunhão e confissão frequentes, né? Uma desvirtualização da ideia correta de vida espiritual, etc. Então, a Constituição Civil do Clero vai trazer, tornar lei muitas dessas ideias jansenistas. Um outro erro que influenciou muito a Revolução Francesa é o galicanismo. O galicanismo é contemporâneo ao jansenismo e é um erro que vai com consequências religiosas, mas com um cunho muito político. O que vai dizer o galicanismo? O galicanismo vai dizer que o chefe da religião na França tem que ser o soberano. Então, o Papa não manda na igreja da França, o Papa manda na igreja universal. Quando tem uma coisa, define alguma coisa para a igreja toda, o Papa decide. Se não, na França não. Então, os documentos do Papa, para valer na França, precisavam ter autorização do rei. Era isso. Isso aqui teve bispo, a gente já estudou o galicanismo, né? Teve bispo que apoiou isso aqui. Né? O galicanismo era absolutista, então defendia o poder absoluto do rei e colocava o rei como verdadeiro chefe da religião. Você vê que isso aqui é como o anglicanismo na Inglaterra. Só que o anglicanismo rompeu com a igreja. O galicanismo não, ficou dentro da igreja. Então, o galicanismo era contra o Papa, favorável ao rei, etc., e preconizando uma liberdade da igreja francesa em relação à honra. Tá? Então, a Revolução Francesa vai ser majoritariamente, principalmente feita pelos jansenistas e pelos galicanos. Daí, a Constituição Civil do Clero proibir o clero francês obedecer a autoridade que está fora da França. Porque a França era o que importava. Já falei das ideias filosóficas, não vou tratar aqui de novo. Uma outra causa da Revolução é o absolutismo monárquico. Isso aqui vale a pena tratar porque as pessoas muitas vezes confundem absolutismo com monarquia. O absolutismo ali é a decadência da monarquia. Então muitas pessoas elas atacam a monarquia e quando elas vão exemplificar o ataque delas, elas dão exemplos do absolutismo. Mas o absolutismo não é a monarquia. O absolutismo pregava, como a gente viu, isso aqui é renascimento, né? Pregava que o rei tem um poder absoluto. O poder do rei é divino, então o poder do rei não conhece limites. Ele é como se fosse um César romano. O capricho dele é lei. Não existe certo ou errado. O rei, quando legisla, aquilo passa a ser certo, porque ele definiu em lei. Passa a ser errado, porque ele proibiu em lei. Então isso deu ao rei um poder enorme. E não era assim na Idade Média. Na Idade Média o poder era extremamente descentralizado. As pessoas, os nobres da Idade Média, cada um tinha o seu feudo, ou o seu ducado, o seu condado, sua baronia, e tinha o mesmo poder deles no
no seu feudo era muito limitado, o poder do rei muitíssimo limitado, o rei não podia nem criar impostos, tinha pouco poder. Então isso fazia com que o poder na Idade Média fosse extremamente pulverizado. Então isso protegia muito, por exemplo, o camponês contra qualquer arbitrariedade. Com o absolutismo, a nobreza perdeu a sua função. O absolutismo, então, foi a morte da nobreza. O rei absoluto, porque toda autoridade que quer exercer o seu poder de forma errada, ela procura destruir todas as outras autoridades. Assim como Hitler morria de medo de qualquer novo líder na Alemanha, porque ele tinha medo. O poder dele, ele criou um poder absoluto, então ele tinha que anular todas as lideranças. Assim era o rei absolutista, ele tinha que acabar com a nobreza, né? Todo bom líder, ele procura incentivar as outras lideranças e alimentá-las, porque é melhor ser rei de duques do que rei de peões, rei só de camponeses. Se você tem um monte cercado de uma série de outros montes menores, ele vai ter mais evidência, vai ficar mais bonito do que uma coisa isolada. E a questão aqui do rei absolutista, ele esmagou toda a nobreza perdeu função, ele, para não precisar depender da nobreza para a guerra, o rei se aproximou então da burguesia, porque a burguesia tinha dinheiro, porque ele podia contratar soldados. E a nobreza então perdeu a sua função. Luís XVI construiu Versalhes, chamou para Versalhes toda a nobreza, então a nobreza que antes vivia junto ao povo, foi viver isolada lá em Versalhes, sem ter o que fazer. E a ociosidade é a mãe dos vícios, como bem sabemos. Então, viviam de forma corrupta. E eles não tinham o que fazer. Daí essa invenção que teve de uma série de funçõezinhas palacianas sem nenhuma importância. Quem podia dar a camisa ao rei quando o rei se levantava da cama? Quem podia dar o casaco para o rei se servir? Uma série de funções sem nenhuma importância, porque eles estavam ali como que bibelôs, quando na verdade deviam estar cada um no seu feudo. Então o absolutismo, ele não só minou a monarquia, como ele também produziu uma desigualdade excessiva. Porque fica lá um rei, um semideus e o resto. Né? A desigualdade excessiva clamava por uma equiparação, e se caiu no outro extremo. Né? Para combater essa desigualdade excessiva, caiu-se no extremo de defender a mais completa igualdade. Então se foi de um extremo ao outro. Tá bom? Outras causas que eu passo aqui também. A própria independência dos Estados Unidos, pouco tempo antes da Revolução Francesa, produziu na França um entusiasmo enorme pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram na moda na França. A França, que era uma monarquia, apoiou com armas, com exército, mandou tropas para os Estados Unidos, para ajudar os Estados Unidos, república, ficar independente da Inglaterra, que era uma monarquia. Então era a França monárquica combatendo uma monarquia. Tá? O comandante francês, chamava-se Lafayette, que foi para os Estados Unidos combater, né, que foi lutou lá de Washington, etc., ele foi dos primeiros a apoiar a Revolução Francesa, porque ele tinha todos esses princípios quando ele voltou dos Estados Unidos. Também estava na França as modas, eu não vou tratar disso, né? Mas as modas na França antes da Revolução Francesa eram modas extremamente excêntricas. Então havia a moda de um penteado de cabelo lá das mulheres, né? Então havia penteados de cabelo que elas faziam com o cabelo uma caravela. Tinha todo um trabalhão, imagina o tempo que eu perdia para fazer isso, né? Penteados horríveis. Eu imagino, eu estou risada, ainda bem que as mulheres de hoje não são mais vaidosas. Esse problema ficou lá atrás. Mas a Inglaterra entrou na moda também na França. E a Inglaterra era monárquica, como eu falei, mas a Inglaterra já tinha um regime parlamentar bicameral, né, com a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns.
E então a França, com essa moda essa anglomania que tinha na França antes da Revolução Francesa, vai fazer com que a França também almeje ter um regime também parlamentar bicameral. Tá? Depois, situação financeira da França. Isso aqui é uma coisa interessantíssima, porque quando a gente estuda, a gente cai de costas. Quem trata isso aqui é um autor chamado Pierre Gachot. Pierre Gachot é especialista em Revolução Francesa, que é da Academia Francesa, uma pessoa autorizada. E o livro dele eu tenho aqui. Quando ele trata a questão da situação financeira da França, que a gente, pelo menos o que me ensinaram quando eu era garoto, é que na França havia fome. A nobreza lá esbanjando de riqueza e o povo faminto, sem ter o que comer, comendo capim. E a Maria Antonieta falou assim: não tem pão que como um brioche. Uma frase que ela nunca disse. Então, quer dizer, eu aprendi isso. Quando a gente vai estudar os livros sérios, que não ensinam, mas ensinam história, a gente cai de costa. A França estava numa situação econômica, financeira, muito boa, economicamente falando. A França era um país muito rico. Necker, que era o ministro da Economia, dizia que circulava na França metade de todo o dinheiro que circulava na Europa. Os camponeses tinham 5 refeições por dia, todas elas com carne. Depois, a França tinha, os números são tremendos, a França tinha mais de 13 mil quilômetros de estradas pavimentadas com pedra. Elas eram bem pavimentadas, com manutenção regular. Essas estradas cruzavam montanhas, cruzavam rios, etc. Mas a França tinha um sistema de canais. Esses canais existem até hoje, não são mais usados, né? Creio eu. Mas a gente está na França, a gente passa em algum lugar e vê. Então havia canais que cortavam a França inteira, ligando o Mediterrâneo ao Atlântico. E ali passavam, aqueles avião aberto. Então por ali transitavam barcos com cargas. Uma riqueza enorme. Uma riqueza enorme. Para vocês terem uma ideia, metade do solo da França, metade, pertencia aos camponeses. Depois, de 1750 a 1789, os camponeses da região de Soissons no nordeste de Paris, perto de Reims, adquiriram 4 vezes mais terra do que perderam. Quer dizer, a França estava ficando um país dos camponeses. Os camponeses estavam comprando as terras. Depois, de 1779 a 1781, os camponeses do Limousin adquiriram cerca de 200 mil acres de terra. No Dauphiné, na região ali perto da Suíça, em 1789, olha isso aqui, nessa região do Dauphinado, de 1.378 hectares que tinha a região, 1.250 eram dos camponeses, 90%. 90%. Né? Então havia uma riqueza enorme, e uma riqueza dos camponeses também. Havia uma pobreza da nobreza. A nobreza tinha muitas vezes uma situação de pobreza. Por quê? Porque eles não podiam criar novos impostos e não podiam aumentar os impostos que existiam. E muitos impostos eram cobrados em moeda. Então eram impostos centenas, ou séculos. Resultado, nessa época não valia mais nada. A produção dos camponeses aumentava, o preço das coisas subia e o imposto não. O imposto ficava igual. A gente vai tratar dos impostos logo mais. Em 1788, um ano antes da Revolução Francesa, se você pega o total exportado pela França, mais de 1 bilhão de francos, esse valor só foi novamente atingido em 1848, 60 anos depois. Quer dizer, a Revolução Francesa trouxe miséria.
Olha o que a França exportou um ano antes de começar a Revolução Francesa só foi de novo atingido 60 anos depois. Estou falando uns 6 anos, uns 60. Quer dizer, uma tragédia a Revolução Francesa. Depois, esse Pierre Gachot fala uma coisa que é verdade, né? Ele, até para rebater esse argumento de que foi a fome que produziu a Revolução, ele fala uma coisa que é muito verdade. Assim, a fome pode produzir revoltas, nunca revoluções. Porque uma revolução, ela visa, tem como objetivo uma nova estrutura social. Ora, para isso você precisa ter ideias, você precisa ter um princípio. Não é porque eu estou com fome que eu quero mudar a sociedade. Quando eu estou com fome, eu quero comer. Então pode ter no máximo alguns protestos, algumas revoltas. Nunca uma revolução. E aqui a gente está vendo que a situação estava muito diferente de fome. A questão dos impostos também é uma questão interessante, porque a gente aprende que o que mais havia era impostos. E que hoje nós vivemos no mundo ideal, porque hoje é que não tem imposto, né? A situação tributária do Brasil é tão caótica, que os especialistas em tributos têm dificuldade em entender esse emaranhado de lei absurdo, que o governo quer tudo para ele. No Brasil, cerca de 36% da economia vai para o Estado. A troco de nada, o Estado não faz praticamente nada por nós. E vai dizer da Revolução Francesa, falam da quinta do ouro. Antes eu pagasse só 20% de imposto. Aqui, o quinto do ouro é pouco. Né? Na Revolução Francesa, os autores, os livros que tratam disso, muitas vezes eles fazem uma confusão. O mesmo imposto tinha muitas vezes nomes diferentes dependendo da região, mas era o mesmo imposto. E os livros muitas vezes tinha esse imposto e dá os nomes diferentes do mesmo imposto. Então dá para o leitor incauto a impressão de que eram vários impostos. Na verdade era o mesmo. Tá? As taxas feudais eram taxas, como eu já falei, antiquíssimas, fixadas na Idade Média. E, então, quer dizer, na época da Revolução eram valores irrisórios. Né? As taxas em gênero tinham cobrança muito irregular. Depois, o próprio Gachot fala que havia regiões em que os camponeses ficavam 20, 30 anos sem pagar imposto. O sistema de cobrança de impostos era muito ineficiente. Né? Então, por exemplo, a TAI, que era um imposto de renda, era cobrado baseado na aparência. Então você chegava na casa do fulano, era uma casa rica, opa, vou cobrar bastante. O camponês, que não era bobo, o que ele fazia? Deixava a casa dele cair nos pedaços. Vestia-se, é claro. Eles não eram mineiros, mas eram espertos. Então, chega lá o cobrador de imposto e esse aqui é um coitado. Né? Ele comia que nem rei, mas as aparências. Né? E, então, a cobrança dos impostos era mal feita. E depois tinha um outro problema também. Muitas vezes, a cobrança era terceirizada. Né? Eram os tratantes que faziam as cobranças. Então, os tratantes faziam um acordo com a coroa, com o Estado, com o rei. Olha, de tal região, quanto se espera de imposto? De tal região, nós esperamos coletar X de impostos. Os tratantes pagavam esse imposto à vista para a coroa. Bom, e agora então a incumbência de cobrar o imposto é minha. Tudo aquilo que eu cobrar a mais é meu. Eu assumo o risco. Se eu cobrar menos, eu tenho prejuízo. Então eles iam lá para esfolar os camponeses. Resultado, isso gerava uma revolta, né? Uma raiva. Iam lá os cobradores de impostos para tentar tirar todo o dinheiro das pessoas. Então tinha também essa contradição. Qual é a situação financeira da França antes da Revolução Francesa? Né? Em 1789, vou dar alguns números aqui que o Pierre Gachot traz. As receitas, ou seja, quanto o Estado arrecadou, foram 475 milhões de francos, com uma despesa de 600 milhões. Então houve um déficit de 125 milhões. Então havia um problema financeiro. A França era um país rico,
economicamente, mas estava pobre, vamos dizer assim, financeiramente falando. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não tinha liquidez. É como se fosse uma pessoa que tivesse muito patrimônio, fosse dono de um bairro inteiro, todos os imóveis, mas ele não tem dinheiro para abastecer o carro. E não adianta, se você não tem dinheiro para abastecer o carro, não adianta chegar no posto de gasolina e falar, não, mas eu sou dono desse bairro inteiro. Eu falei, e daí? Eu preciso de R$100 para pôr gasolina no seu carro. Ele não tem liquidez, então ele é rico economicamente, pobre financeiramente, não tem liquidez. A situação da França era essa. Então houve um déficit de 125 milhões às vésperas da Revolução, justamente em 1789. Os gastos da coroa, da corte, as despesas da corte, que tantos falam que era um absurdo, era de 32 milhões. E nesses 32 milhões estavam inclusos os gastos da guarda real e dos funcionários. Não era um gasto com privilégios da nobreza. Então não havia, para vocês terem uma ideia, Napoleão, quando assumiu o governo, e Napoleão se dizia a personificação da Revolução. Napoleão rapidamente conseguiu uma arrecadação de impostos muito maior do que a nobreza conseguia. Então isso aqui é uma... O rei cobrava mal os impostos. Havia os impostos mal estipulados, e nesse sentido de aguentar, e cobrava mal. Mas aí, então houve uma crise financeira na França, havia um déficit. O ministro da economia chamava-se Necker, era um italiano lá, um charlatão, foi acusado de charlatanismo, não sou eu que estou dizendo. Como é que ele resolveu o problema financeiro da França? De uma forma muito simples, pedindo empréstimos. Então, não tem dinheiro, pega empréstimos. Então, a impressão que dava para as pessoas é que o Necker era uma pessoa extremamente habilidosa. Puxa, mas com ele tudo dá certo. Sempre tem dinheiro. Ele contraía uma dívida para pagar a dívida antiga. Dali a um ano, ele contratava uma dívida ainda maior, porque ele contratava dívidas a juros elevadíssimos, para pagar a dívida atual. Daqui a um ano mais um. Então ele estava sempre pedindo mais dinheiro para sempre tinha dinheiro. Não tem problema. Mas sempre tinha uma dívida enorme. Quando isso foi descoberto, a França estava quebrada. Então esse Necker teve uma política econômica desastrosa, que, faço aqui um parênteses, se assemelha um pouco com a política econômica que nós vemos atualmente. O governo gasta mais do que arrecada e ele precisa então de dinheiro. Como é que ele faz para ter dinheiro? Ele ou emite papel moeda ou emite títulos. A emissão de títulos nada mais é do que um empréstimo. Quem compra o título empresta o dinheiro ao governo. Então o governo vai se endividando e quem paga isso aí, esse dinheiro tem que vir de alguém. O governo não produz. Então vem dos impostos que os cidadãos têm que pagar. Na França, então, Necker ele era uma pessoa avant la lettre, ele estava à frente do seu tempo. As soluções do século XX ele já aplicava no século XVIII. Então, para vocês terem uma ideia de alguns números, em 1777 ele contratou um empréstimo de 24 milhões. Em 78, no ano seguinte, um empréstimo de 49 milhões. Porque, claro, tinha que pagar os juros. Em 79, 69 milhões. Em 89, 69 milhões. E depois, em 81, 77 milhões. Que a dívida só aumentava. Mirabeau que vai acusá-lo de ser charlatão. Depois, a questão da fome. Havia fome na França antes da Revolução Francesa? Não havia fome na França. É evidente que naquela época não existia os meios de produção que existem hoje. Não tinha trator, então a produção era mais limitada. Depois tinha um grande problema de transporte. Às vezes havia fome em determinados lugares. Por quê? Porque por algum motivo havia uma quebra da colheita. Ou o inverno foi muito rigoroso, se estendeu muito, ou choveu demais, ou teve uma grande seca. E às vezes tinha uma região que não tinha, de fato, tido uma boa colheita. E regiões vizinhas
tinham tido boas colheitas, mas eles não tinham uma grande eficiência, vamos dizer assim, em transportes para levar as coisas de um lugar para o outro, né? Depois, havia também sabotagem. Necker, que é esse ministro da Economia, que era favorável à Revolução Francesa, ele mandava que o trigo ficasse sendo transportado de um lugar para o outro, até apodrecer. E aí não tinha trigo. Então havia sabotagem para, de propósito, porque não faltou trigo em Paris, faltou trigo porque eles proibiam o trigo chegar a Paris, né? Para você ter uma ideia, o Duque de Orleans, primo do rei, parente da nossa família real aqui, né? Orleans, contratou bandidos para que não permitissem que os carregamentos de trigo chegassem a Paris, para faltar pão em Paris, né? E, claro, nas vésperas da Revolução, essa situação se agravou, porque os anos anteriores à Revolução foram anos de colheita muito ruim, não por um problema social, econômico, mas porque teve uma série de acidentes meteorológicos, ou seca demais, ou chuva, etc. Tá? Depois, uma outra causa, a gente já está terminando aqui, tá? Para os que estão aí cansados. A organização social política do antigo regime, esse regime anterior à Revolução Francesa, é chamado de antigo regime. Ele não funcionava bem, e de fato ele precisava de algumas adaptações para funcionar melhor, tá? Por quê? Porque o absolutismo real enfraqueceu toda a nobreza, do ponto de vista político, né? A nobreza ficou sem nenhuma função, como comentei aqui com vocês. Em vez de ficar morando junto dos camponeses, a nobreza foi morar no palácio. Depois, o clero, às vésperas da Revolução Francesa, o clero, a gente pode dividir ele em 3 grupos. Uma porção pequena do clero, que era um clero muito bom. Uma porção pequena do clero, que era um clero muito ruim. É saber que Talleyrand era bispo, hein? E uma grande maioria do clero formada por medíocres, né? E os medíocres são muito fáceis de serem manobrados, eles vão atrás dos outros. Então é fácil fazer números quando você tem medíocres. Então tinha um problema aqui também no clero, né? E é por isso que quando veio a Constituição Civil do Clero, quase metade do clero francês captou. O clero, já tinha dito para vocês, era um grande leitor da enciclopédia. A enciclopédia era vendida em fascículos, eles liam, os grandes leitores eram o clero. Infelizmente, todas essas ideias foram penetrando no clero e preparando a Revolução Francesa. Depois fala um pouco sobre o rei Luís XVI e Maria Antonieta, né? Luís XVI, ele era neto de Luís XV. Luís XV viveu bastante. Quando morreu, o filho dele já tinha morrido. Então o neto, Luís XVI, ficou sendo o rei da França, né? Ele tinha 2 irmãos e 2 irmãs. O irmão dele era o conde de Provence, que vai ser o futuro rei Luís XVIII, e o conde de Artois, que vai ser o futuro rei Carlos X. A irmã dele era Maria Clotilde, que era a rainha da Saboia, que foi beatificada, e a outra era Madame Elizabeth, que está em processo de canonização como mártir. Luís XVI teve uma formação, que tudo indica, russoniana. Ele tinha más ideias. Ele vai se converter e vai perceber toda essa maldade da Revolução e vai tomar atitudes boas depois, porque ele já estava preso. Ele vai apoiar, por exemplo, vai sancionar a Constituição, ele vai tomar uma série de medidas ruins. Ele era uma pessoa, não era uma pessoa má, ele era uma pessoa muito fraca de caráter, era uma pessoa que queria ser um bom rei, uma pessoa que tinha assim, muita boa vontade, tinha até assim, o povo gostava muito dele, tinha um jeito bonachão, não era uma pessoa gorda, mas era uma pessoa muito indecisa, uma pessoa de caráter muito inativo, assim, muito apático das coisas. Então, para ele, por exemplo, custava muito tomar uma decisão. Depois que ele tomava a decisão, ele nunca voltava atrás.
para não ter que tomar decisão de novo, porque custava. Então ele tomava uma decisão, o irmão dele falava, ele, quando toma uma decisão, é como uma bola de bilhar numa superfície plana inclinada. Vai embora, ninguém mais detém. Ele é uma pessoa aversa a derramamento de sangue. Isso aqui deve ter ouvido alguma coisa da formação dele, né? Esse medo de usar autoridade, esse medo de... Isso aqui foi, infelizmente, uma tragédia, porque o desejo dele de evitar derramar sangue acabou sendo, em parte, culpado por muito sangue que a Revolução derramou. Quando, por exemplo, houve o ataque ao Palácio do Rei, onde ele estava em Paris, agora me esqueci o nome, as Tulherias, quando houve o ataque dos revolucionários às Tulherias, a guarda suíça, que era a guarda pessoal do rei, estava lá. E os suíços queriam a autorização do rei para atacar, para proteger o rei e acabar com aqueles revolucionários. O rei não deixou. Resultado, foram mortos praticamente todos os suíços e o rei foi preso. Quer dizer, querendo tanto evitar derramar sangue, consequência, muito sangue derramado. Né? Era uma pessoa muito tímida, já falei para vocês, né? O hobby dele era fazer fechaduras, né? Gostava muito de fazer fechaduras, né? Uma pessoa teimosa, né? E a política dele foi a política da capitulação. Capitular, para ver se agradava os revolucionários que eles paravam. E isso é a pior política quando se é pressionado. Quando sofre pressão, quanto mais a pessoa cede, mais o chantageador quer mais. Então, ele tinha horror à luta, tinha horror ao derramamento de sangue, e consequência foi isso aí. Né? Ele foi muito mal aconselhado também no começo da Revolução Francesa. É só no meio da Revolução, em 1792, que ele vai mudar de confessor. Aí o confessor dele vai chamar um padre chamado Weber. E esse padre, então, ele vai dizer para ele, escuta aqui, o senhor vai para o inferno, sabia? O cara que não falou com essa ironia toda, mas disse ele, o senhor sancionando uma lei contra a igreja é pecado grave. O senhor vai pagar por isso. Então o rei leva um choque, e aí que ele começa a resistir à revolução. E aí que então ele vai perder a coroa e a cabeça, vai ser guilhotinado. Né? Mas porque ele trocou de confessor. O Papa, até depois que o rei vai ser morto, a gente vai ver isso mais para frente, o Papa, que era Pio VI, vai dizer que o rei foi morto por causa da religião. Foi morto por ser católico. O que então, então confirma que o rei foi morto mártir, né? Se ele morreu pela religião, e de fato a perseguição contra o rei foi por questões religiosas, foi porque ele se opôs depois da Constituição do Clero, onde vai estudar mais adiante. Esse era Luís XVI, que era o rei da Revolução Francesa, né? Foi morto para a Revolução. A rainha era Maria Antonieta. Maria Antonieta era austríaca, uma pessoa de muito valor. Essa aqui, que tinha uma série de defeitos que eu vou tratar também. Né? Era uma pessoa inteligentíssima, vivíssima, que falava bem, que se expressava bem. Ela, quando veio da Áustria, assim que ela cruzou a fronteira, ela veio para casar com o rei, né? Os casamentos eram combinados. Assim que ela cruzou, entrou na França, já tinha uma comitiva do rei da França esperando ela. E se dirigiram a ela em alemão. Ela respondeu no francês perfeito. Então todo mundo estava babado por ela, porque ela era uma pessoa, até se dizia na época, dizem que ela dança errado o minueto. Então o minueto está errado. Porque ela era uma pessoa que tinha muita presença. Tinha muita presença, mas tinha muitos defeitos. Então ela permitia, por exemplo, se contasse na frente dela piadas de baixo nível. Ela era uma pessoa que aboliu a etiqueta. Ora, a etiqueta era a primeira muralha do respeito. E ela abolindo a etiqueta, ela colocava um princípio igualitário. Depois tinha uma série de bobeiras, ela mandou construir no Palácio de Versalhes, nos jardins do palácio, uma aldeia camponesa, chamada Amun, e ela ia para essa aldeia, se vestia de camponesa, e ia lá, vivia como se fosse uma camponesa. Quer dizer, um mundo de sonhos que não leva a nada, né?
Ela era contra a Revolução, procurou apoiar o rei, ela sempre foi muito leal. Ela foi muito caluniada na Revolução. Os revolucionários queriam caluniá-la de todo mundo. Então diziam que ela, por ser austríaca, ela estava entregando para a Áustria, que a Áustria se opôs à Revolução, né? Queria que entregava para a Áustria os planos do exército francês. Isso era mentira. Ela ficou francesa até a medula. Depois ela foi acusada de uma série de crimes, de pecados, de trair o rei, tudo isso é mentira. Isso nunca se comprovou. Ela é da família Habsburgo? Isso, acho que era Habsburgo. Ela é filha de Maria da Áustria, filha ou neta, agora não me lembro. E ela então, Maria Antonieta, ela tinha, assim, muita personalidade. Uma vez, por exemplo, foram os revolucionários contrataram lá bandidos para ir até Versalhes para matá-la. Então eles chegaram na frente do palácio, fizeram lá uma algazarra enorme, exigiram que ela aparecesse na sacada. E ela apareceu com o príncipe herdeiro, com o Delfim, né, no colo. E ele disse, não, sem o príncipe, sem o príncipe. Então ela entrou, deixou o príncipe e saiu sozinha. E ela tinha um tal porte, uma tal ascendência, que tentaram matá-la. Tinha um falou que estava com ela, porque foram lá para matá-la. E o povo então começou a aplaudi-la, porque ela não fugiu. Né? E com uma tal nobreza, que as pessoas começaram a aplaudir e começaram a gritar, viva a rainha, saíram de lá, gritando viva a rainha, e aplaudindo Maria Antonieta. Então, quer dizer, uma pessoa que tinha muitas qualidades. Tinha os seus defeitos, como eu disse, né? Mas era uma pessoa que depois sofreu muito. Ela, quando foi presa para ser morta, quando ela foi presa, separaram ela de Luís XVI da criança. Né? E ela tinha constantemente um guarda dentro da cela dela. Constantemente. Você imagina o que é isso para uma mulher. Então, ela, depois, na cela em cima, estava um menino. O menino era uma criança. Então, embebedavam ele e faziam ele as piores baixarias. Ensinavam a falar palavrões, as piores grosserias contra a mãe. Ela ouvindo tudo. Quando ela saiu de lá para ser morta, ela estava com os cabelos todos brancos. Ela foi arrasada. Então, quer dizer, ela, coitada, foi uma pessoa muito superficial em vida, mas que Deus recompensou, dando para ela uma morte com muita grandeza. Né? Ela assim que chegou a Versalhes, quando ela se casou com o rei, a primeira coisa que ela fez foi se ajoelhar para rezar para Deus dar força para ser uma boa rainha, e a segunda atitude foi expulsar a Madame de Berry, que tinha sido amante de Luís XV. Né? Então, ela tinha umas posturas muito boas. Foi, como eu disse, muito caluniada. Foi muito caluniada, por exemplo, teve um caso que ficou famoso, tudo isso era depois divulgado para poder difamá-la, né? Que é chamado caso do colar. Que eu não trato aqui para não perder tempo, mas era um cardeal que se apaixonou por ela, imaginem vocês. E aí tinha um espertalhão que falou para esse cardeal, olha, a Verinha leu essa história, né, Verinha? Olha, a rainha vai se encontrar com você nos jardins de Versalhes, tem que ir lá à noite. E a rainha nem sabia disso. E aí pegou então uma dama lá da corte e contou para ela, falou, nós estamos enganando aqui o fulano, porque iam dar um golpe nele, né? Então aparece tal hora, se veste como se fosse a rainha, né? Cobre a cabeça. E aí foi o cardeal todo bobão, achando que ia falar com a rainha de noite nos jardins. E aí veio lá a dama da corte, tal hora que ela ia chegando, os guardas! Saiu todo mundo correndo, e ele não pôde falar com a rainha, porque ele estava sendo enganado. E ele falou, olha, a rainha, porque eu esqueci o nome da pessoa lá, era um grande, tinha até um judeu, né? Que era um grande joalheiro, que eles fizeram um grande colar, mas era uma coisa tão cara que só servia para a rainha, ninguém mais no mundo podia usar aquilo. E foram oferecer para a Maria Antonieta. Ela que não viu o preço, falou assim, eu não quero isso aqui a França manda fazer uma fragata. Quer dizer, melhor o rei mandar fazer uma fragata para a nossa marinha do que eu ter esse colar. E o fulano se viu em apuros, agora para quem eu vendo isso? E aí que ele ficou sabendo que o tal cardeal estava apaixonado por ela, e aí ele foi enganar o cara e falou, a rainha quer muito esse colar. E aí ele comprou o colar. Né? Depois ele descobriu que isso era uma grande farsa, e a rainha não teve nada a ver com isso, mas os revolucionários
usaram isso para tentar caluniar Maria Antonieta. Tá? Ela até incentivava muito o rei do XVI a tomar medidas enérgicas contra a Revolução Francesa. Mas ela nunca conseguiu que o rei fizesse isso e as colocasse em prática. Né? Já falei da prisão dela, do sofrimento que ela teve. E eu vou parar por aqui para não me alongar, o que a gente vai ver na próxima aula, para que a gente possa ver aí espaçadamente. A gente vai ver um pouco essa questão financeira da França, um pouco do ministro, né, que eram as atitudes que ele tomou, e a convocação dos Estados Gerais, que é o começo da Revolução Francesa propriamente dito, então a gente deixa para uma próxima vez. Né? O que a gente viu hoje é todo esse pano de fundo revolucionário, né, da pré-revolução, que vai preparar a sociedade, as pessoas, a mentalidade, a nobreza, o rei, a rainha para a Revolução Francesa. Para que a gente possa compreender que um fenômeno de tal proporção como a Revolução Francesa não acontece da noite para o dia. Isso é uma coisa que tem causas, muitas causas, algumas mais distantes, outras mais próximas, mas tem uma porção de causas que vão fazer eclodir uma revolta dessa. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta na internet? Nenhuma pergunta? Então eu encerro a aula aqui abruptamente. Tem pergunta aí? Está digitando uma pergunta. Quem é o Leon? Saulo de Recife. Mas o Luís XVI, então, ele não aprova a Constituição Civil do Clero? Aprovou. Ele aprovou? Depois que ele vai ser contra, quando vão exigir o deportamento de quem era contra a Constituição Civil do Clero. E aqui ele já tinha mudado de confessor, e ele vai se opor. E é por isso que ele cai. Porque ele até então era rei. Enquanto ele aprovava a Revolução, os revolucionários gostavam dele. Falaram, deixa ele aí. Quando ele foi contra, que aí foram dar um golpe nas Tulherias e aí tiraram ele, prenderam ele. Teve o caso da fuga, que ele fugiu, quase conseguiu fugir, mas depois por causa do jeito dele lá. Não é nenhuma pergunta? Mas isso eu vou tratar depois. Mas ele no começo apoiou. E ele apoiou, Marcelo, não porque ele estava, olha que bobão. Não, ele apoiou porque ele tinha más ideias. Más ideias. Ele teve uma formação ruim, ele lera os iluministas, ele tinha más ideias. A gente não deve, quando ele estuda história, ter uma visão romântica. Não, o rei bonzinho. Depois, sim, que ele vai cair em si, vai ficar muito bom. Mas aqui ele teve muitos erros de Luís XVI no começo da Revolução Francesa. Tá bom? Alguma pergunta? Professor, Diga, meu filho. o Robespierre e a... Robespierre vai entrar em cena logo depois. Ainda não. Não chegou a hora dele. Eles eram todos protestantes? Não. Eles não eram protestantes, não. Aí tinha alguns que eram protestantes, mas a maioria era católico, entre aspas. Eles eram contra a igreja. Mas nessa época, oficialmente, pelo menos, era todo mundo católico. Entendeu? Robespierre vai entrar em cena logo depois que o rei cai. Quando quem vai governar a França é a convenção, que são os deputados. E aí ele vai dominar a convenção e ele vai implantar um sistema, um regime de governo chamado terror. Que não é um nome que os historiadores deram depois. Que isso, olha que negócio horrível, vamos chamar isso de terror. Não. O nome do regime era terror. Então vocês imaginam que era. Né? Alguma outra dúvida? Nenhuma dúvida? Vamos então rezar aqui para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Paulo. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.